Existe um tipo de fracasso que é mais perigoso do que o erro grosseiro. O fracasso de quem parecia pronto. Porque quando alguém falha sem talento, ninguém se surpreende. Mas quando alguém brilhante desaba no momento decisivo, a pergunta que fica não é o que faltou aprender. É outra, muito mais desconfortável. Como alguém tão preparado conseguiu quebrar tão cedo? E se eu te dissesse que esse mesmo mecanismo pode estar agindo na sua vida agora enquanto você acredita que está evoluindo? Fica comigo até o fim, porque essa ideia pode mudar a forma como você treina, trabalha e constrói qualquer projeto importante. E já deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários qual área da sua vida hoje exige mais resistência do que talento. Porque é exatamente aí que essa conversa começa a ficar séria. Nós fomos ensinados a admirar a técnica, a forma bonita, a estratégia sofisticada, o método inteligente. E tudo isso importa, sim. Mas existe uma verdade que quase ninguém gosta de encarar. A habilidade só manda no jogo enquanto você ainda tem energia para executá-la. Depois disso, quem assume o comando é a sua base, o seu fôlego, a sua disciplina, a sua capacidade de continuar quando a vantagem inicial acabou. Pensa comigo. Quantas pessoas começam um projeto com entusiasmo, compram livros, organizam planilhas, montam rotina, baixam aplicativos, estudam métodos e desaparecem semanas depois? Quantas carreiras parecem promissoras nos primeiros meses e se arrastam quando a pressão aumenta? Quantos talentos se tornam memórias porque nunca construíram estrutura para sustentar a própria ambição? O problema é que quase sempre confundimos desempenho com capacidade. Uma boa apresentação não prova consistência. Um dia produtivo não prova disciplina. Uma fase de motivação não prova força interior. Em ambientes controlados, quase todo mundo parece competente. Mas a vida real não é um ambiente controlado. A vida real é longa, repetitiva, imprevisível e às vezes cruel. Ela não testa só o que você sabe. Ela testa por quanto tempo você consegue continuar sendo quem diz que é. E é aqui que nasce o paradoxo mais importante deste vídeo. Muita gente não fracassa por falta de técnica. Fracassa porque o corpo, a mente e o caráter não conseguem sustentar a técnica sob pressão. A pergunta então deixa de ser como eu melhoro e passa a ser o que em mim ainda colapsa quando a batalha se estende. Porque enquanto você estiver buscando apenas parecer pronto, a primeira tempestade vai revelar o que nunca foi forjado. E quando esse momento chegar, o que vai sobrar de você depois que o brilho inicial acabar? Existe uma armadilha que persegue justamente as pessoas mais promissoras: aprender rápido demais. Quem aprende rápido recebe elogios cedo. Quem entrega resultados cedo ganha confiança cedo. Quem impressiona cedo começa a acreditar que está mais perto da linha de chegada do que realmente está. E é aí que nasce o erro invisível. Confundir facilidade de entrada com capacidade de permanência. Talvez você já tenha visto isso. Alguém extremamente inteligente, articulado, cheio de repertório, com uma presença forte, mas que começa a perder força quando o processo exige repetição, paciência e resistência ao tédio. No começo, essa pessoa parece imparável. Depois começa a negociar consigo mesma. Adia, cansa, se dispersa. E quando percebe, ainda sabe muito, mas já não sustenta quase nada. Por que isso acontece? Porque talento costuma ser treinado em ambientes onde o retorno é rápido. Você acerta, recebe aprovação. Você se destaca, recebe atenção. Só que a vida adulta, no trabalho, nos relacionamentos, no corpo, nos projetos longos, raramente recompensa brilhantismo imediato. Ela recompensa consistência, e consistência não é um dom, é uma construção. Quantas vezes você já se preparou para começar algo grande e, secretamente, apostou que a sua inteligência compensaria a falta de estrutura? Quantas vezes você disse, eu sei fazer, quando a pergunta real era, eu consigo fazer isso por tempo suficiente? E quantas vezes você chamou de falta de oportunidade aquilo que no fundo era desgaste mal administrado? Esse é o ponto que quase ninguém ensina,
pessoas talentosas também podem ser frágeis. Às vezes, mais frágeis do que parecem. Porque passam anos refinando a parte visível, técnica, discurso, estratégia, estética, sem fortalecer o que sustenta tudo isso quando a pressão aumenta. E quando chega a fase sem aplausos, sem novidade, sem recompensa imediata, o sistema inteiro começa a tremer. Em um ambiente controlado com descanso, tempo e previsibilidade, a sua melhor versão aparece com facilidade. Mas e quando entra o cansaço? E quando entram o atraso, a rejeição, a incerteza, a repetição? E quando o problema não é mais saber o que fazer, mas continuar fazendo mesmo sem vontade? É nesse ponto que o talento deixa de ser vantagem suficiente. Porque o mundo real não seleciona apenas os mais capazes de começar. Muitas vezes, ele seleciona os mais capazes de continuar. E se o seu maior risco hoje não for falta de potencial, mas excesso de confiança em um potencial que ainda não foi testado no tempo? Quase todo mundo gosta de se conhecer em dias bons. No dia em que você dormiu bem, está motivado, com tempo, com energia, com foco, com tudo colaborando, é fácil acreditar que aquela é a sua identidade real. Mas existe uma versão sua que decide muito mais sobre o seu destino do que essa versão organizada e inspirada. A versão que aparece quando você está cansado. É nessa hora que a verdade começa. Porque o cansaço não cria caráter. O cansaço revela caráter. Ele não inventa limites do nada. Ele expõe limites que já estavam lá, escondidos pelo conforto. E isso vale para tudo: estudo, trabalho, treino, relacionamento, dinheiro, fé, propósito. Enquanto há energia sobrando, quase qualquer método funciona. O teste começa quando a energia acaba e você precisa continuar mesmo assim. Pensa em quantas promessas pessoais morrem não em grandes tragédias, mas em pequenas erosões. Você não abandona um plano em um único dia. Você vai cedendo. Primeiro, uma exceção. Depois, uma desculpa elegante. Depois, uma pausa só por hoje. Até que, quando percebe, não foi derrotado por um inimigo externo. Foi vencido por uma sequência de concessões feitas na fadiga. E aqui está um ponto desconfortável. Muita gente chama isso de azar, de fase ruim, de falta de motivação. Mas muitas vezes o nome real é outro: falta de capacidade de sustentação. A psicologia da performance fala bastante sobre motivação, metas, recompensas. Tudo isso tem valor. Mas existe um elemento mais silencioso e mais decisivo: a tolerância ao atrito. A capacidade de permanecer funcional quando a tarefa perde o encanto, quando ela fica repetitiva, quando ninguém percebe seu esforço, quando o resultado demora, quando você começa a se perguntar se vale a pena. Você já reparou como algumas pessoas não são as mais geniais, mas parecem atravessar períodos difíceis com uma estabilidade impressionante? Não porque não sintam dor, não porque não duvidem, mas porque construíram um tipo de resistência que impede o colapso total. Elas oscilam, mas não quebram. Cansam, mas não abandonam a si mesmas. Então deixa essa pergunta ficar com você por alguns segundos. Quem você se torna quando a sua energia acaba? A sua técnica ainda funciona? A sua disciplina continua de pé? Ou tudo o que parecia força era apenas desempenho apoiado em circunstâncias favoráveis? Porque é exatamente no ponto em que o entusiasmo termina que começa a diferença entre quem só sabe e quem foi realmente forjado. E se o cansaço é o grande revelador, o que afinal ele está tentando te mostrar sobre a base que você construiu até aqui? Existe um motivo pelo qual quase ninguém posta a parte mais importante da própria evolução. Ela é visualmente sem graça. Não é a foto bonita, não é o momento da conquista, não é o aplauso, é o treino repetido, o ajuste chato, o dia comum, o esforço sem testemunha. É a parte que não parece grande coisa, justamente porque é ali que quase tudo é decidido. Nós fomos condicionados a admirar o resultado final e a subestimar a infraestrutura que o sustenta. Vemos a apresentação impecável, mas não o número de repetições. Vemos a pessoa articulada, mas não os anos de leitura silenciosa. Vemos o corpo forte,
mas não a rotina mantida nos dias ruins. Vemos o negócio crescendo, mas não a quantidade de decisões pequenas, corretas e cansativas que impediram o colapso. E aí nasce uma ilusão perigosa, a de que excelência é algo inspirado, quando na prática ela é quase sempre algo suportado. Você já percebeu como o trabalho de base raramente parece nobre no começo? Ele parece excessivo, incômodo, até meio burro. Repetir fundamento, construir resistência, voltar ao básico, aceitar progresso lento. Em uma cultura obcecada por velocidade, isso parece atraso. Mas e se o que parece atraso for, na verdade, o único caminho para não quebrar depois? Os antigos sabiam disso de formas diferentes. Artesãos repetiam gestos até o corpo aprender antes da mente. Músicos treinavam escalas que ninguém aplaude para conseguir liberdade no palco. Atletas de elite passam mais tempo fortalecendo estruturas do que executando movimentos espetaculares. Até monges em tradições contemplativas entendiam que o espírito não se sustenta sem disciplina do corpo, do tempo e da atenção. Por que, então, nós insistimos em buscar atalhos para áreas que exigem maturação? Talvez porque o trabalho sem glamour fere o ego. Ele não alimenta a fantasia de genialidade. Ele lembra que antes de sermos especiais, precisamos ser estáveis. Antes de sermos brilhantes, precisamos ser suportáveis ao peso da própria meta. E isso dói, porque exige trocar a imagem de talentoso pela prática de treinável. A verdade é que a base quase nunca impressiona no dia em que está sendo construída. O impacto aparece depois, quando a pressão chega e alguém continua de pé sem fazer drama, sem perder a forma, sem depender de inspiração. Nessa hora, o que parecia simples revela sua força. Então, talvez a pergunta não seja se você está se esforçando muito. Talvez a pergunta seja outra. Você está investindo energia na parte que aparece, ou na parte que sustenta tudo quando nada mais ajuda? Algumas das piores decisões da vida começam com uma ideia que soa inteligente, não uma ideia obviamente ruim. Essas a gente rejeita rápido. O perigo está nas ideias elegantes, aquelas que parecem sofisticadas, coerentes, bem explicadas, e por isso mesmo passam sem resistência. Elas organizam o discurso, mas não sustentam a realidade. E quando a pressão aumenta, descobrimos tarde demais que estávamos vivendo dentro de uma teoria bonita. Isso acontece em todos os níveis. Na carreira, quando alguém confunde planejamento com execução e passa meses aperfeiçoando estratégia sem construir rotina. Nos relacionamentos, quando a pessoa sabe falar de maturidade emocional, mas não tem estrutura interna para suportar conflito, frustração e silêncio. Na produtividade, quando se colecionam métodos, apps e frameworks, mas não se desenvolve a capacidade de sentar e fazer o trabalho difícil, repetitivo, sem recompensa imediata. Percebe o padrão? A forma fica refinada, mas a base continua frágil. E por que ideias elegantes seduzem tanto? Porque elas protegem o ego. Elas permitem que você se sinta avançado, sem passar pelo constrangimento de ser iniciante no que realmente importa. É mais confortável parecer estratégico do que admitir falta de resistência. É mais agradável discutir técnica do que encarar o próprio limite. É mais fácil melhorar a linguagem do que fortalecer a estrutura. Mas a realidade tem um jeito cruel de testar conceitos. Ela prolonga o jogo. Enquanto tudo dura pouco, quase qualquer ideia funciona. Um sprint de motivação, uma semana de disciplina, uma apresentação inspirada, uma fase de energia alta. Só que a vida não pergunta se o seu plano é bonito. Ela pergunta se ele continua funcionando no 10º dia, no 3º mês, no ano em que nada saiu como você imaginava. Quantas vezes você já defendeu uma narrativa sobre si mesmo que parecia verdade, mas desabou quando o contexto mudou? Quantas vezes chamou de meu estilo algo que era na prática incapacidade de sustentar esforço? Quantas vezes se agarrou a um discurso sofisticado para não encarar uma fraqueza simples? Existe um custo alto em ideias elegantes demais. Elas atrasam a correção. Quanto mais bonita a explicação, mais tempo levamos para admitir que ela não funciona.
E esse atraso cobra juros, em tempo perdido, energia drenada e oportunidades desperdiçadas. Talvez maturidade seja justamente isso: trocar teorias que te fazem parecer forte por práticas que te tornam forte de verdade. Porque quando a vida apertar, não será o argumento mais refinado que vai te manter de pé. Vai ser a estrutura que você construiu em silêncio. E se o que está travando sua evolução hoje não for falta de conhecimento, mas apego a uma versão sofisticada demais de si mesmo para voltar ao básico? Quase todo mundo quer avançar para o nível seguinte antes de consolidar o nível atual. É por isso que tantas pessoas vivem em ciclos de empolgação e colapso. Elas aumentam a meta antes de estabilizar o hábito, aumentam a complexidade antes de consolidar o fundamento. Querem performance de elite com uma estrutura que ainda não suporta constância básica. E quando quebram, concluem que lhes falta talento, quando na verdade o que faltava era sequência. Forjar antes de refinar significa inverter essa lógica. Significa aceitar uma verdade pouco glamurosa. Antes de sofisticar a técnica, você precisa construir um sistema que aguente repetição. Antes de buscar velocidade, precisa provar estabilidade. Antes de exigir intensidade, precisa desenvolver capacidade de recuperação. Parece lento, mas é isso que torna o progresso acumulável. Pensa em estudo. Muita gente procura o método perfeito de memorização, o melhor cronograma, a técnica mais avançada de aprendizagem. Tudo isso pode ajudar, mas se você ainda não consegue estudar com consistência por semanas, a sofisticação vira distração. O mesmo vale para trabalho, treino, criação de conteúdo, finanças, negócios. A pergunta decisiva quase nunca é qual é a melhor estratégia, e sim, qual estrutura eu consigo sustentar sem me destruir. Então, como essa base é forjada na prática? Ela nasce de pilares simples, mas exigentes. Resistência para fazer o básico mesmo sem vontade. Repetição suficiente para transformar esforço em padrão. Recuperação para não confundir exaustão com mérito. Constância para atravessar fases, sem depender de inspiração. E sobriedade emocional para não abandonar um plano só porque a recompensa demorou. Você percebe como isso muda o jogo? Em vez de se medir apenas pelo que entrega em dias bons, você começa a se medir pelo que consegue preservar em dias ruins. Em vez de buscar uma rotina impressionante, busca uma rotina sobrevivente. Em vez de provar que consegue fazer muito por pouco tempo, prova que consegue fazer o necessário por tempo suficiente. E aqui está um detalhe importante. Forjar base não significa viver no mínimo. Significa construir uma capacidade confiável sobre a qual intensidade real pode ser colocada depois. Sem isso, intensidade vira pico. Com isso, intensidade vira evolução. Quantas vezes você tentou refinar algo que ainda não tinha estrutura para existir? Quantas vezes quis melhorar desempenho quando o passo anterior era simplesmente estabilizar presença? E quantas vezes desistiu de um caminho promissor porque exigiu dele uma versão sua que ainda não tinha sido construída? Talvez o próximo avanço da sua vida não dependa de uma técnica nova, mas da coragem de fortalecer, por tempo suficiente, aquilo que sustenta todas as técnicas que você já conhece. E quando essa base estiver pronta, o que você finalmente será capaz de carregar sem quebrar? É fácil parecer preparado quando o cenário coopera. O problema é que a vida quase nunca coopera por muito tempo. Em algum momento, a pressão chega, não como um evento dramático e cinematográfico, mas como uma sequência de dias difíceis, prazo acumulado, sono ruim, cobrança, imprevisto, insegurança, comparação, frustração. E é nessa fase que acontece a seleção que ninguém vê. Não entre os mais talentosos e os menos talentosos, mas entre os que conseguem manter função e os que colapsam por dentro. O mundo real testa duração. No trabalho, isso aparece quando o projeto perde o brilho e vira responsabilidade. No empreendedorismo, quando a euforia da ideia acaba e começa a rotina de decisão, erro e caixa apertado. Na criação de conteúdo,
quando o entusiasmo inicial dá lugar ao silêncio do algoritmo e à repetição do processo. Nos estudos, quando a prova não está próxima o suficiente para gerar urgência, mas ainda assim você precisa continuar. Nos relacionamentos, quando o encanto dá lugar à convivência e o amor passa a depender de maturidade, não só de sentimento. É aqui que muita gente se confunde. Vê alguém menos brilhante prosperando e conclui que o mundo é injusto, que qualidade não é reconhecida, que sorte pesa mais. Às vezes pesa mesmo. Mas muitas vezes, o que está acontecendo é mais simples e mais duro de admitir. Aquela pessoa aprendeu a permanecer. Aprendeu a atravessar fases ruins sem redefinir a própria identidade toda semana. Aprendeu a trabalhar cansada sem transformar cansaço em desistência. Você já reparou como algumas pessoas não parecem extraordinárias no começo, mas se tornam quase imparáveis com o tempo? Não porque tenham descoberto um segredo mágico, e sim porque desenvolveram robustez. Elas não dependem de pico emocional para agir. Não precisam se sentir prontas para começar. Não interpretam dificuldade como sinal de que estão no caminho errado. Elas seguem, ajustam, continuam. Isso não elimina dor, medo ou falha. Elimina a fragilidade diante deles. A grande prova do mundo real não é se você consegue performar no seu melhor dia. É se você consegue preservar direção no seu pior ciclo. É se sua técnica continua acessível quando sua energia cai. É se seus valores continuam operando quando aparece pressão para negociar o que você disse que era inegociável. Então talvez a pergunta mais importante não seja como eu posso me destacar, mas outra. Quando a vida entrar na sua quarta hora, aquela fase em que tudo pesa, tudo atrasa e ninguém vê seu esforço, o que em você ainda vai continuar funcionando? Existe um erro silencioso que destrói muita gente competente. Desenvolver uma parte de si e abandonar as outras. Alguns treinam a técnica e negligenciam o corpo. Sabem o que fazer, mas não têm energia para executar. Outros constroem força e resistência, mas sem direção, sem método, sem precisão, e acabam transformando potência em desperdício. E há ainda quem tenha vontade, valores, discurso, propósito, mas não desenvolva nem a habilidade, nem a capacidade prática de sustentar aquilo no cotidiano. O resultado, em todos os casos, é o mesmo: desequilíbrio. Talvez maturidade não seja ficar excepcional em uma dimensão. Talvez maturidade seja integrar dimensões. Pensa nisso como uma tríade. A técnica é a ferramenta, o conhecimento, a estratégia, a prática refinada, o gesto certo. O corpo é a mão, a energia, a resistência, a recuperação, a capacidade de suportar carga. O espírito é a vontade que comanda a mão, caráter, direção, sentido, disciplina moral, permanência. Se uma dessas partes falha, as outras duas perdem eficiência. Que adianta a melhor ferramenta nas mãos de alguém exausto? Que adianta força sem controle? Que adianta convicção sem competência? A nossa cultura costuma separar essas camadas. Trata a habilidade como assunto profissional, corpo como assunto estético e espírito como assunto privado. Mas a vida real mistura tudo. Seu trabalho depende da sua energia. Sua energia depende da sua disciplina. Sua disciplina depende do sentido que você atribui ao que faz. E esse sentido, sem habilidade e estrutura, vira apenas intenção. Você já percebeu como algumas pessoas parecem inteiras? Não perfeitas, inteiras. Elas erram, cansam, às vezes recuam, mas mantêm coerência. O que pensam conversa com o que fazem. O que fazem conversa com o que conseguem sustentar. Não vivem em guerra permanente contra si mesmas. Isso não surge por acaso. É resultado de alinhamento. E alinhamento exige renúncia. Exige aceitar que você não pode viver só de inspiração, nem só de força bruta, nem só de técnica refinada. Exige treinar o gesto, fortalecer a base e educar a vontade. Exige revisar o ego quando ele quer parecer profundo sem ser disciplinado, ou parecer produtivo sem ter direção. No fim, não é apenas uma questão de desempenho.
é uma questão de forma de vida. Porque a pessoa que une técnica, corpo e espírito não apenas produz melhor, ela suporta melhor. E quem suporta melhor atravessa mais tempo, aprende mais, corrige mais, amadurece mais. A pergunta é: qual dessas três partes você mais desenvolveu e qual delas você vem deixando para trás, esperando que as outras compensem indefinidamente? No fim das contas, quase todo mundo começa querendo a mesma coisa: resultado, reconhecimento, domínio, vitória, sucesso, respeito, estabilidade, legado. Não há nada de errado nisso. O problema começa quando tentamos alcançar essas coisas sem nos tornarmos o tipo de pessoa capaz de sustentá-las. Porque conquistar algo e permanecer à altura daquilo são desafios diferentes. E muita gente descobre isso tarde demais. O verdadeiro caminho não é o da aparência de preparo. É o da transformação silenciosa que torna você confiável sob pressão. Confiável para si mesmo. Confiável para o próprio trabalho. Confiável para os compromissos que assumiu. Confiável nos dias em que a motivação falha, em que o elogio não vem, em que o progresso desacelera, em que a vida parece testar justamente o ponto onde você ainda é frágil. É aí que se separa quem apenas aprendeu técnicas de quem foi, de fato, forjado. Talvez esse seja o tipo de verdade que mais incomoda. Você não precisa de mais uma grande ideia antes de fortalecer o que já sabe que deveria estar fazendo. Não precisa de uma nova identidade toda semana. Não precisa de uma explicação sofisticada para cada fase difícil. Em muitos momentos, o próximo salto não vem de descobrir algo novo, mas de sustentar por tempo suficiente aquilo que já é verdadeiro. E isso muda tudo, porque quando você entende que a base vem antes do brilho, a disciplina deixa de parecer castigo e passa a parecer proteção. A repetição deixa de ser tédio e passa a ser construção. O desconforto deixa de ser sinal de fracasso e passa a ser parte da forja. Você para de medir sua vida apenas pelos picos e começa a medir pela capacidade de continuar inteiro entre um pico e outro. Esse é o caminho que quase nunca parece épico enquanto está sendo vivido. Ele parece comum, às vezes lento, às vezes duro, às vezes solitário. Mas é esse caminho que forma gente perigosa no melhor sentido da palavra. Pessoas que não quebram fácil, que não se vendem fácil, que não abandonam a si mesmas na primeira tempestade. Então, antes de perguntar qual técnica aprender, talvez exista uma pergunta mais decisiva. O que em você precisa ser fortalecido para que aquilo que você já sabe finalmente se torne confiável no mundo real? Porque no momento em que a vida pesar, e ela vai pesar, não será a sua versão mais brilhante que vai te salvar, mas a sua versão mais forjada. E quando essa hora chegar, quem você terá se tornado pelo que escolheu repetir em silêncio até